Março de 2021, estamos vivendo aqui no Brasil esse pesadelo da Covid-19, o pesadelo que é a má administração da crise por esse governo, não só dessa crise, mas de outras coisas também. E às vezes fica muito difícil se concentrar para fazer as coisas que a gente tem que fazer, vendo tantas pessoas próximas morrendo ou ficando doentes, os nossos amigos tristes. Eu tava precisando de alguma coisa para ler entre os romances, né? Vocês acompanham aqui no canal, vocês veem que eu gosto desses romances de drama, de situações complexas, de vida real, e eu amo mesmo. Mas tem horas que não dá, tem horas que a gente precisa daquele respiro para dar uma fortalecida, para se reerguer, para não se deixar desmobilizar, né? Eu acho que para quem tem condições é bom buscar um pouco esse combustível, né, para continuar na luta, na batalha, para continuar prestando atenção também no que está acontecendo e ajudar a quem a gente puder e conseguir ajudar. E aí eu decidi voltar a ler quadrinhos, porque os quadrinhos às vezes levam a narrativa, embora também sobre dramas e sobre vida real, eles às vezes são conduzidos com uma abordagem mais leve, mais cômica, mais poética, mais lúdica, e dá uma quebrada ali um pouco naquela tensão dos romances que eu normalmente costumo ler. E então, recentemente, eu decidi comprar 4 quadrinhos e essa semana eu li um deles, que é o que eu vou falar para vocês hoje, que é o Entre Umas e Outras, da Julia Wurtz, uma quadrinista norte-americana. Ele saiu originalmente nos Estados Unidos em 2015 e aqui no Brasil saiu pela Nemo em 2016. O título original dele é Drinking at the Movies, né? Ou seja, bebendo no cinema. E eu gostei muito desse quadrinho, tem uma coisa meio geracional no quadrinho, porque a Júlia tem mais ou menos a mesma idade, né? Ela nasceu um ano só depois de mim, e ela vai narrando o início da vida adulta dela. Ela é uma moça de São Francisco, mas ela decide ir para Nova York para tentar esse início de vida adulta, né? Quando ela vai para Nova York, ela já é formada, então ela é assim uma jovem recém-formada na casa dos 20 e poucos anos. E ela vai narrando o seu processo de viver em 4 apartamentos diferentes, em 7 empregos diferentes, e que não eram empregos ligados ao que ela queria fazer. Eram empregos onde ela trabalhava muito e ganhava muito pouco. Garçonete, bartender, entregadora de comida em bicicleta, isso numa era ainda pré-aplicativos. E ela morava, né, ela morou em Nova York em bairros mais pobres, ela morou no Brooklyn, então ela vai mostrando muito essa realidade de dureza, né? Ela fala o tempo inteiro que ela é uma mulher branca, classe média, norte-americana, que ela sabe que ela é privilegiada, mas tem esse recorte aí de uma geração norte-americana que se forma e que não consegue entrar no mercado de trabalho em algo compatível com o que a pessoa se formou, né? A pessoa acaba trabalhando com coisas muito duras, muito pesadas e muito mal remuneradas durante esse tempo, essa fase. Nisso eu também me identifiquei um pouco com ela, porque na verdade durante a minha graduação eu já tive que trabalhar com coisas que também não tinham muito a ver comigo, enfim, esses trabalhos onde é muita relação e pouco dinheiro. A Júlia não é exatamente millennial, mas ela começa a viver essa coisa do boom da internet e ela começa a publicar os seus quadrinhos em blogs, né? Então ela começa a publicar nas redes sociais da época, né? Não era muito rede social, mas enfim, blogs. E lá em Nova York, ela fica então nessa relação meio de trabalhar, né, nessas coisas que eu falei, mas também tentar fazer o seu quadrinho, os seus quadrinhos como freelancer, enfim, tentar aí emplacar esse trabalho que é o trabalho que ela realmente quer fazer. A graça do quadrinho é que ela tem um humor, sim, muito peculiar. A Júlia é muito irônica, muito sarcástica, ela tem um humor muito escrachado, muito autodepreciativo. E ela narra coisas pesadas aqui, porque a Júlia já tem uma realidade familiar complicada. Ela fala sobre o pai dela ter saído de casa cedo e ela ter ajudado a mãe a criar o irmão mais novo dela. Ela tem um irmão mais velho e um irmão mais novo. Ela tem essa coisa meio misturada, meio híbrida, de ela ter, ao mesmo tempo que ela amadureceu cedo para certas coisas, ela tem um jeito meio juvenil para outras, né? Ela já é uma mulher quando ela narra aqui, na casa dos 20 e poucos anos, mas
Ela gosta de quadrinho, ela não é vaidosa, ela usa umas roupas bem básicas, camiseta, jeans e tênis. Ela usa uns cortes de cabelo que todo mundo fica tirando sarro da cara dela. Ela é muito baixinha, então ela nunca é julgada pelas pessoas como uma mulher, ela é julgada como uma menina, né? E para várias coisas ela tem hábitos de menina, né? Ela é essa jovem adulta que come muita pizza e bebe muito. Ela tem uns hábitos de vida super sedentária, ela tem uns hábitos de vida meio adolescentona, né? Então existe esse contraste, né? Além do pai de ter saído de casa cedo, ela tem um irmão que é viciado e que passa por crises muito sérias de desaparecer de casa, de já ter sofrido várias overdoses, ter ficado internado várias vezes, ter fugido da internação várias vezes, e ela vai mostrando pra gente um pouco essa angústia de ser parente de uma pessoa que quase morreu algumas vezes, né? Mas ao mesmo tempo usando esse humor, assim, então ela se ferra muito. Uma das coisas que a gente vai vendo é que ela vai para Nova York com coisas muito mal resolvidas e ela mergulha na bebida para não ter que lidar com isso. Então, assim, ela tem várias cenas de negligência consigo mesma e negligência com o trabalho, assim, é muito curioso como ela vai mostrando, assim, como a vida dela estava uma bagunça. No tom, assim, das coisas que ela narra, o livro me lembrou muito uma série que eu não sei se vocês conhecem, que é o Crazy Ex-Girlfriend, que é uma mulher também, que também se muda de cidade por causa de um namorado. E ela vai pegando todas as suas coisas mal resolvidas e seus problemas psicológicos e transformando em piadas autodepreciativas, assim. Então, assim, é pegar um pouco a sua própria barra e transformar em comédia. Como tem essa coisa de ela ser uma jovem recém-formada em Nova York, tentando encontrar, trabalhar com algo que ela gosta, mas na verdade trabalhando com coisas que ela, né, assim, conseguiu, não necessariamente escolheu, eu lembrei um pouco de uma série também, uma série da HBO chamada Girls, mas eu acho que o Girls ainda tem um pouquinho mais de glamour do que essa, porque também tem essa coisa de mostrar situações bizarras envolvendo a condição psicológica das personagens, enfim. A Nova York da Júlia é bem menos glamurosa, né? Ela vai mostrar prédios, apartamentos que são pocilgas num determinado momento. O melhor apartamentozinho que ela mora é um porão. Ela vai morando em bairros que são violentos, que são muito pobres, os lugares onde ela frequenta, né? Ela, inclusive, no fim do quadrinho, ela faz uns esquetes muito interessantes de Nova York, de lugares em Nova York. São artes, assim, de página inteira. E a gente vai vendo um pouco os lugares onde ela passava. Então tem muita lavanderia, né? Ela tem muitas historinhas se passando em lavanderias. Ela tem muito no cinema. Ela desenha, então aqui ela desenha cinemas, como nesse quadrinho aqui. Ela desenha muitas mercearias, que eram os lugares também por onde ela passava, né, para comer, enfim, para comprar bebida, principalmente, né? Ela bebe muito. E esse quadrinho, ele nem sempre segue, assim, ele embora tenha alguns momentos meio cronológicos, ele também tem uns esquetezinhos. Então ela vai mostrando, por exemplo, as situações bizarras pelas quais ela passa em avião, as situações bizarras pelas quais ela passa no trem, em viagens no trem. Ela marca a passagem do tempo com as estações do ano e ela também mostra esses posts maiores para mostrar os apartamentos onde ela morou, como era o prédio por fora, como era o apartamento por dentro. Tem um esquete sobre o relacionamento dela com os mendigos de Nova York. Enfim, ela vai falando de várias coisas, por exemplo, comparando também a comida de São Francisco com a comida de Nova York. E tem um momento, assim, onde ela fala sobre as várias burrices que ela faz, em que ela vai contando a história sobre como o cérebro dela sai de dentro dela para se rebelar e fazer besteiras. Então, que é nessa parte aqui que eu tô mostrando pra vocês, né? Vocês veem que aqui tem a cabeça dela aberta, ela tá conversando com o cérebro dela, enfim, ela às vezes mete esses momentos de nonsense, assim, pra falar das besteiras que ela tá fazendo com a vida dela. Ela também se descreve bastante, e acho que a sua própria geração, como americanos alienados, que não ligam para outros países, para a realidade política de outros lugares. Então, ela vai fazendo alguns comentáriozinhos sobre o contexto político da sua época e que vão mostrando um pouco o quanto a juventude, a faixa dela era um bocado alienada. Então, assim, ela fala do período Clinton um pouco, depois fala do Bush, depois fala
do Obama. E fala também de outras coisas culturais, como o surgimento dos hipsters, porque num determinado momento ela vai morar em Williamsburg, né, o famoso bairro nova-iorquino, conhecido, né, que no início era conhecido como o Reduto dos Artistas, depois fica como o Reduto dos Hipsters, que seria, enfim, um grupo aí cultural, não sou capaz de definir. Mas ela, num determinado momento, vai pra lá e ela não tem muito esse jeito de hipster, né? Inclusive, ela fala que os hipsters de São Francisco estão mais pra grunge do que pra hipsters, né? Ela às vezes faz essa comparação. Eu acho que o quadrinho cumpriu, assim, o que eu esperava. Já fui seguir a Júlia no Instagram, ela tem uma conta lá. A Júlia, na verdade, ficou famosa com um quadrinho que se chama Far Party, algo assim, que acho que é a festa do peido. Ela ficou famosa com essa historinha. Esse é um quadrinho posterior a essa, acho que série da festa do peido, que se eu não me engano tem 1 e 2. E ela mostra aqui o processo dela ser descoberta, chamada por editores para ser publicada, né? Ela tem algumas cenas de lançamento, né? De quadrinho em algumas cidades onde ninguém aparece, enfim. Eu gostei um bocado, assim, gostei tanto do traço como me identifiquei, assim, pude reconhecer várias questões geracionais que também foram minhas, assim. Eu contei nos stories do Instagram que eu tava pesquisando quadrinhos, né, pra ler, pra dar essa desopilada, e que o que mais me chamou a atenção nesse é que aqui atrás, onde tem a sinopse, tem uma frase que diz assim: é um livro pra lá de engraçado. E eu me lembro que foi isso que me chamou a atenção. Ah, pra lá de engraçado, então eu quero. Então, assim, ele não é um livro, ela não é uma HQ que você vai gargalhar, eu acho. Ele tem, você vai dar aquele risinho de canto de boca, né? Porque, de fato, ela é bastante ácida, ela é bastante escrachada, é uma HQ que tem muito palavrão. Me lembrou outros trabalhos mais na ficção televisiva do que de HQ mesmo, assim, além do Crazy Ex-Girlfriend e do Girls, 2 séries que eu já citei aqui, me lembrou um pouquinho Fleabag, assim, todas essas séries com mulheres onde elas tiram sarro muito da própria crise, né? Então, assim, mulheres que estão num processo de crise, seja emocional, seja profissional, existencial, enfim, e como elas vão transformando os seus bodes, as suas bads, assim, né, em sketches engraçados, assim, né, com essa coisa autocrítica e autodepreciativa. E escrachada também. Então, eu gostei, recomendo. E espero que vocês estejam bem. Se vocês, como eu, de vez em quando, têm aí esses problemas com concentração, com desânimo, estão precisando de um combustível para dar uma equilibrada no ânimo. Porque a gente precisa de outros tipos de combustível também, mas às vezes a gente precisa de um combustível para recolocar, né, o processo cognitivo no lugar, assim, um pouco, né, para não ficar muito só deprimido com a tristeza, assim. Eu acho que não é só alienação, né, é para dar uma reequilibrada, para você também voltar a ter força também para enfim, lutar, fazer alguma coisa que seja necessária no ordinário ou no extraordinário, enfim. Então é isso, fica aí a dica desse quadrinho de que eu gostei bastante e que eu acho que pode divertir vocês também. Muito obrigada a todo mundo pela companhia, beijos e até a próxima. Tchau!